Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É lá do alto que vai vir o seu socorro, meu amigo. É de lá. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Comece a clamar ao Senhor, comece a pedir para Ele a tua libertação, a tua cura, o teu milagre. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento, dentro da sua casa, aí aonde você estiver, mas existe um Deus Todo-Poderoso que Ele está falando aí agora. Ainda há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que a situação não está fácil, eu sei que está impossível, mas Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida, meu amigo. Eu vou estar lendo aqui uma pequena passagem. Já nós vamos estar finalizando mais um evangelismo de rua. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus ele já tem abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Eu vou ler aqui uma passagem bastante conhecida que está em João 8, do versículo 31 em diante. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecesses na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livre? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus, aleluia. Aqui Jesus ele estava falando para os judeus naquela época, porque muitos judeus estavam sendo libertos. Muitos judeus daquela época estavam conhecendo a verdade, entendeu? E estavam sendo livres. Só que alguns vieram questionar, entendeu? Vieram falar: como assim nós vamos ser livres? Jesus ele estava dizendo que aquele que permanece nele, aquele que firma na palavra, ele será verdadeiramente o quê? Os seus discípulos. Se você permanecer na palavra de Jesus, no tempo de hoje, entendeu? Essa palavra, ela não vai ficar só para os judeus, ela vai ficar para mim e para você, entendeu? Para todo homem na terra, aquele que tem uma alma, que tem um corpo e está respirando. Essa palavra ela serve para você também. Se você permanecer na palavra de Jesus, se você continuar firme, verdadeiramente sereis livre. Livre do que, meu amigo? Livre do pecado. Porque aquele que comete pecado, que continua no erro, ele é escravo, ele é servo. E Jesus ele está dizendo que se você for escravo, você ser servo do pecado, infelizmente você não vai permanecer na casa do Pai. Você vai ficar de fora, porque você continua no erro, você continua sendo escravizado pela droga, você continua sendo escravizado pela mentira, pelo adultério, pela roubalheira, entendeu? Infelizmente aquele que é servo do pecado, ele fica de fora. Mas se você permanecer nas minhas palavras, se o Filho, pois, vos libertar, que é Jesus, entendeu? Esse sim vai herdar, entendeu? Esse sim vai entrar na casa do Pai, entendeu? Como está escrito aqui, ó. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se você é filho de Deus, se você é filho de Jesus, se você obedece a palavra, se você continua no caminho, você vai entrar dentro da casa do Pai. Mas agora, se você continua na droga, continua na mentira, continua na roubalheira, entendeu? Continua na prostituição, no adultério, infelizmente você não entra.
Você fica de fora porque você é escravo do pecado. Você é escravo do cigarro. Você é escravo do álcool, entendeu? Infelizmente, meu amigo, você não entra. Você fica de fora. É a palavra do Senhor que está falando aqui. Entendeu? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado, meu amigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Entendeu? Você pode até morrer agora, mas se você estiver com Jesus, você vai viver. Você vai ter vida eterna, você vai ter salvação, mas em Cristo Jesus. Foi para isso que Deus amou o mundo, para você ter salvação, para você ter vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, meu amigo. Porque quando o meu tempo, o seu tempo passar, porque o tempo ele passa, e a morte ela vai vir para todos os homens, para todos aqueles que estão respirando, que estão de pé, que estão caminhando por essa terra, entendeu? Para você ter salvação. Porque para onde nós iremos? Se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna, se só Ele tem salvação para você, meu amigo, então volta para Jesus, volta para os caminhos do Pai, volta para Ele, porque Ele está aí, ó, de braços abertos, Ele ainda te ama. Jesus, Ele te ama, mas Ele é fogo consumidor. Porque se você estiver no pecado, se você for servo do pecado, você não vai herdar a salvação. Você não vai entrar no reino dos céus, entendeu? Você vai ficar de fora. E se você ficar de fora, infelizmente o diabo vem e abraça. O diabo ele vai pegar todos aqueles que não têm Jesus na sua vida, entendeu? Todos aqueles que estão sendo escravizados pelo vício, pelo pecado. É isso que vai acontecer, meu amigo. Mas ainda dá tempo, ainda há esperança. Se crer, verás o que? A glória de Deus. Crê no nosso Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia nas nossas palavras, creia o que está escrito aqui. É a Bíblia que está falando, meu amigo. Nós estamos aqui pregando palavra para você, o alimento espiritual, entendeu? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca do Senhor, que é a Bíblia, entendeu? O manual que Ele deixou para mim e para você. Volta para Jesus, meu amigo, volta para os caminhos do Senhor. Faça como fez o filho pródigo. O filho pródigo, ele pede a parte da herança e ele recebe aquela herança. O pai entrega na mão dele e ele arruma a sua mala, arruma a sua bagagem e vai fazer o quê? Vai para o mundo, conhecer o pecado, conhecer as coisas da terra, gastar tudo, entendeu? Destruir aquilo que o pai lhe deu. E acabou, meu amigo. Quando acabou aquela herança, quando acabou aquele dinheiro, ele caiu em si. E ele viu que ninguém lhe dava nada. Que os amigos só estavam ao redor enquanto ele tinha o que oferecer, enquanto ele tinha dinheiro. Mas o filho pródigo, ele lembra da casa do pai, ele sabe o caminho de volta, e ele conhece o pai, entendeu? E ele voltou, e tanto que ele disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai estava esperando, o pai sabia que o filho pródigo ia voltar. Tanto que quando aquele filho pródigo voltou, o pai colocou vestes novas, entendeu? Colocou um anel no dedo, mandou fazer uma festa, entendeu? O pai, ele não vai te castigar porque você está perdido no mundo. Simplesmente ele vai se alegrar com a sua volta. Porque aquele filho estava perdido e
foi achado, estava morto e reviveu. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Entendeu? Depois que ele se arrependeu. Mas enquanto você continuar com o coração endurecido, com os olhos tampados e os ouvidos fechados, entendeu? O milagre ele não acontece. Fica aí, ó, jogado pelos cantos, entendeu? Dormindo na calçada, sofrendo na mão do diabo, entendeu? Comendo o pão que o diabo amassou, entendeu? Enquanto você estiver com o coração endurecido. Infelizmente, meu amigo, a sua vida, ela só vai mudar quando você abrir a porta para Jesus. Quando você acreditar no que nós estamos falando aqui, meu amigo. Crê no nosso Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Entendeu? Mas enquanto você não crê, infelizmente, a tua vida ela é essa. É isso aí, ó, que você está vendo. Até quando você vai comer o pão que o diabo amassou? Até quando você vai carregar esse fardo pesado? Mateus 11:28. Vinde a mim, meu amigo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você não cansou? Ainda não está sobrecarregado? É porque tu ainda está dando conta de sofrer, meu amigo. Mas enquanto você estiver carregando esse fardo pesado e não entregar para Jesus, é isso aí que vai acontecer com você, entendeu? É só sofrimento. Mas a partir do momento que você levantar a sua mão e aceitar Jesus e crer no seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou, entendeu? E aceitar Jesus e escrever o seu nome no livro da vida e andar no caminho conforme ele andou, a tua vida vai ser outra, entendeu? A tua história vai mudar. Esse fardo, ele vai ser leve, porque Jesus, ele é manso e humilde de coração. Aprendei com ele, porque o fardo dele é leve, o jugo é suave, meu amigo. Olha a diferença, entendeu? O que Deus ele quer fazer com você, meu amigo? Ele só quer te salvar. Ele quer levar você para a casa dele, para você passar a eternidade. Entendeu? Ao lado de Jesus. Porque o diabo ele está aí, ó, bramindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. E quem o diabo ele vai tragar? Ele vai tragar aquele que justamente está fora da presença, que é escravo do pecado, que está no erro. É isso aí que o diabo ele vai fazer. Levar sua alma para o inferno e deixar ela sofrendo por toda a eternidade. Não tem volta, meu amigo. É por toda a eternidade, é para sempre. Mas ainda há esperança para o seu futuro. Eu vou ler aqui uma segunda passagem. Glória a Deus, aleluia. E está em 2 Tessalonicenses, 1 versículo 7. E vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, descer o céu com os anjos e o seu poder. Junte-se conosco, meu amigo. Vem para Jesus, vem para a casa do Pai. Você que está atribulado, você que está sem esperança, que está desanimado, que está triste, achando que não tem mais jeito para a sua vida, junte-se conosco. Vem para o lado dos crentes, vem para Jesus, entendeu? Porque Jesus ele está voltando, e ele vai vir junto com os anjos, entendeu? Jesus ele está voltando. Versículo 8. Com labareda de fogo, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a quais por castigo padecerão a eterna perdição, antes da face do Senhor e a glória do seu poder, meu amigo. Infelizmente, aquele que não obedece ao Evangelho de Jesus, aquele que anda no caminho errado, aquele que infelizmente não quer, entendeu? Que não crê,
Infelizmente o destino dele é esse aqui, ó. A quais por castigo padecerão a eterna perdição, antes da face do Senhor e da glória do seu poder. Glória a Deus, aleluia, meu amigo. Volta para Jesus, volta enquanto é tempo, meu amigo, porque infelizmente, se você não obedece, você continua no caminho errado, infelizmente você não vai ver a face do Senhor, entendeu? Você não vai estar do lado do Pai, você vai padecer por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Pode ligar aí.